Rony Lessa, miliciano acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco, que era vizinho de Jair Bolsonaro, ele está envolvido com a quadrilha que também tem dentro dela policiais civis e militares. A gente está falando do Estado brasileiro em conluio com a milícia do Rio de Janeiro, que também tem uma certa ligação com o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou explicar tudo isso para vocês, vou contar o que está acontecendo sobre essa nova operação e a ligação que Rony Lessa tem com Jair Bolsonaro. Vamos relembrar ela aqui, mas antes de mais nada, deixa eu só avisar que eu tô com a garganta bem zoada, então minha voz deve estar meio zoada, eu tô todo trancado aqui, mas eu não poderia deixar de falar, não poderia deixar de gravar esse vídeo para vocês. Portanto, até pelo meu esforço em gravar doente, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, clique em gostei, aqui embaixo também eu vou deixar passando o nosso Pix se você quiser apoiar o jornalismo independente. Mas vamos nessa, porque o tema de hoje merece a nossa atenção. Rony Lessa é o ex-policial reformado, ele foi preso no Rio de Janeiro ainda em 2019, acusado de ter atirado para matar, de ter assassinado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson. Ele, Rony Lessa, vale lembrar, era vizinho do presidente Jair Bolsonaro, morava no mesmo condomínio fechado. E também há uma ligação entre o presidente e ele, porque um dos filhos do presidente, acredita-se que Jair Renan, namorou a filha de Rony Lessa, segundo a Polícia Federal. Para além disso, o próprio presidente Jair Bolsonaro, em 2009, beneficiou Rony Lessa, segundo o próprio Rony Lessa, passando o caso de Rony Lessa na frente em uma associação beneficente para que Rony Lessa pudesse receber uma prótese, o que demonstra que algum nível de apreço por Rony Lessa o presidente Jair Bolsonaro tem. Nossa, minha voz tá falhando muito, né? Tem uns picos de agudo aqui, desconsidera isso, realmente está bem difícil falar hoje. Acontece que o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrou nesta terça-feira a operação batizada de Calígula, que visa desarticular uma quadrilha que agia em jogos de azar. Aí a gente está falando não só de jogo do bicho, a gente está falando de cassinos mesmo, cassinos ilegais. E, para surpresa de 0 pessoas, essa quadrilha contava com apoio da polícia, tanto alguns policiais militares quanto policiais civis. E não apenas estamos falando aqui de baixa patente, estamos falando de delegados, policiais das mais altas escalas dessas corporações. Na casa da delegada Adriana Belém foi encontrado 1,2 milhão de reais em dinheiro vivo, só para você ter uma ideia de quanto esse esquema criminoso era lucrativo para os oficiais. A gente está falando aqui de um grupo que opera no mínimo desde os anos 90. Eu vou ler um trechinho da matéria que eu mesmo acabei de publicar no site Regra dos Terços. A promotoria afirma que o grupo é liderado por Gustavo de Andrade e seu pai, Rogério de Andrade, que é sobrinho de um dos maiores bicheiros da história do Rio de Janeiro, Castor de Andrade, que morreu em 1997 em prisão domiciliar. Ele, segundo o que dizem, ele infartou, o que diz ali os órgãos oficiais. Ao todo, foram cumpridos 29 mandados de prisão, 119 de busca e apreensão, e dentre os alvos estão os 4 bingos comandados pelo grupo. 30 pessoas foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Dessa, 11 já haviam sido presas no momento em que eu escrevi essa matéria, que foi até 2h30 da tarde, 11 já haviam sido presas. A gente está falando aqui do Estado andando lado a lado com o crime organizado, porque ao contrário do que muitas vezes é colocado, que até o imaginário popular muitas vezes vem a pensar, a milícia, os milicianos, esse tipo de criminoso, ele é o crime organizado, tá? Quando as pessoas falam, mas é do PCC, as pessoas têm uma visão muito ruim, muito pesada, e tem que ter mesmo. É do Comando Vermelho, meu Deus, e tem que ter mesmo. Mas quando a gente fala de milícia, a gente também tem que ter essa mesma visão. Na verdade, a milícia é ainda mais grave, porque a milícia ela conta com a colaboração de membros do Estado. Ela conta com a colaboração, com a proteção de entidades estatais, de autoridades, bancadas por dinheiro público. Em regra geral, quando a gente fala do Comando Vermelho, do PCC, da ADA, né, os amigos dos amigos e etc e tal, dessas facções criminosas, a gente está falando de grupos que muitas vezes sim têm ligações com
pessoas fortes, tem ligações com o empresariado, tem ligações até com autoridades do Estado, mas a gente está falando de grupos majoritariamente comandados e executados através da própria comunidade. Não quer dizer que, repito, não quer dizer que não tenha membro andando de jatinho, não tenha membro dentro do Congresso Nacional, não é isso que eu estou dizendo. Pode ser que tenha, mas o que eu estou dizendo é que é majoritariamente comandado por membros das próprias comunidades, né? Que vem daquela realidade, ou seja, não são pessoas com poder estatal, poder famoso poder da caneta. E quando a gente fala de milícia, a gente fala de grupos que têm a mesma crueldade, a mesma sanha, que são tão ruins quanto, fazem tão mal para a sociedade quanto, porém, com o adendo de que, além de tudo isso, eles ainda se utilizam do poder da caneta, do poder do Estado. Quer um exemplo? As milícias, no caso, controlam mais da metade do Rio de Janeiro, tá? E uma matéria nossa mesmo, do Regra dos Terços, mostra que apenas 6,5% das operações policiais no Rio são contra áreas comandadas por milícia. Por que você acha que a milícia é pouco combatida? Porque membros da milícia estão dentro das corporações que deveriam as combater. Por isso que eu digo que a milícia é muito mais grave do que as outras facções. É um estilo, é um nicho de facção, porque também é uma facção criminosa, dentro dessa concepção que eu estou trazendo aqui, já claro, com a licença, entre aspas, poética para falar isso, mas é um estilo de facção criminosa ainda pior do que Comando Vermelho, do que todas essas outras que eu falei. Ainda pior. Por causa dessas características. Porque eles utilizam do próprio poder do Estado para, primeiro, utiliza do poder do Estado para desbancar as organizações criminosas rivais e tomar espaço delas, e utiliza do poder do Estado para se blindar, coisa que, em regra geral, as outras organizações não conseguem. E como que as outras organizações conseguem utilizar da própria polícia, por exemplo, para se proteger? Através de policiais que são milicianos, em regra geral, é assim que acontece. Quando a gente fala que o Estado anda lado a lado com o crime organizado, é porque a milícia conta com agentes estatais para fazer a sua proteção. E até mesmo, em muitos dos casos, utiliza da estrutura do Estado para fazer a sua expansão. E aí, sempre que a gente fala de Rony Lessa, não dá para deixar de lembrar. Rony Lessa morava no mesmo condomínio que Jair Bolsonaro. Rony Lessa recebeu, quando o presidente Bolsonaro era patrono da BBR, que é a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, Rony Lessa passou na frente da fila porque o presidente Jair Bolsonaro colocou ele como prioridade para receber uma prótese quando ele perdeu sua perna em um atentado, quando uma bomba explodiu dentro do seu próprio carro. Isso em 2009. Então, ou seja, em algum nível, Rony Lessa é próximo do presidente Jair Bolsonaro. Mora no mesmo condomínio, Bolsonaro o beneficiou, e um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro já namorou a filha de Rony Lessa. Ainda tem aquele caso de que o Elcio de Queiroz, que é das pessoas que participaram do assassinato de Marielle Franco, segundo as denúncias, quando ele foi lá pro condomínio Vivendas da Barra, onde o presidente Jair Bolsonaro morava com sua família e Rony Lessa também morava lá, ele teria interfonado para a casa do seu Jair, pedir autorização do seu Jair para que ele fosse liberado, para que esse criminoso fosse liberado a entrar no condomínio no mesmo dia em que matou a Marielle Franco. Depois, vale lembrar, de toda a repercussão aí, o porteiro voltou atrás e disse: não, acho que eu me confundi, não envolveu o seu Jair. Pode ter sido ameaçado? Pode ter visto que ia morrer se mantivesse o depoimento envolvendo o Bolsonaro na morte de Marielle Franco? Pode ter sido. Mas, portanto, o fato é que toda vez que a gente fala de Rony Lessa, não tem como não lembrar do envolvimento de Jair Bolsonaro com o miliciano. Portanto, eu quero saber o que você acha dessa ligação do Estado com a milícia, que essa operação de hoje relembra a gente que existe, e que eu digo mais, não só existe, como está cada vez mais fortalecida por esse governo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive que não para de mexer na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Toda vez que a superintendência começa a avançar contra os seus filhos e contra a milícia, o presidente Bolsonaro, mexe para atrapalhar as investigações. Quero saber o que você acha, quero saber, portanto, o que você achou desse vídeo também, conta pra mim. Desculpa mais uma vez pela minha voz, tá muito zoada, tô me esforçando o máximo para gravar esse vídeo aqui para vocês. Se você apoia o jornalismo independente,
Aqui embaixo tá passando o nosso Pix, dá essa moral pra gente, porque realmente a gente faz isso aqui na força do suor. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.